Talvez o teu cansaço não seja falta de fé. Talvez seja o peso de ter tentado ser forte tempo demais sem ter onde descansar. Existe um tipo de exaustão que não vem do corpo, vem da alma. É quando você acorda já cansado, mesmo depois de dormir. É quando você tenta orar, mas as palavras travam no peito. É quando você sente que precisa continuar, mas não sabe de onde tirar forças. Você não está fraco por sentir isso. Você está humano. E eu estou aqui com você agora. Não para te cobrar mais força, mas para te devolver fôlego. Eu vejo cada noite em que você deitou com a mente acelerada. Eu conheço cada dia em que você sorriu para não preocupar ninguém. Eu percebo quando você pensa em desistir, mas continua só para não decepcionar quem depende de você. Esse cansaço que você sente não é invisível para mim. Ele tem nome, tem história e tem cura. Você não precisa se explicar. Você não precisa provar nada. Apenas fica aqui comigo por alguns instantes. Deixa esse peso cair no chão. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um descanso que não vem do sono, vem da presença. E é para esse lugar que eu quero te conduzir agora. Talvez o que mais te cansa não sejam os problemas, mas o silêncio que você tem vivido por dentro. O silêncio de não poder dizer que está no limite. O silêncio de engolir a dor para não parecer fraco. O silêncio de ter aprendido a ser forte cedo demais. Isso drena a alma. Quando você carrega tudo sozinho, seu coração entra em modo de sobrevivência. Você deixa de viver para apenas aguentar. Eu sei quando você pensa que precisa dar conta de tudo, mesmo quando não tem mais forças. Eu sei quando você acredita que, se parar, tudo desmorona. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém te disse com verdade. Você não foi criado para sobreviver, você foi criado para viver. O peso que você tem carregado não foi colocado sobre você por mim. Eu não te chamei para ser invencível. Eu te chamei para ser verdadeiro. Existe um momento em que a força que você tenta produzir por conta própria vira prisão. É aí que o descanso que vem de mim começa a fazer sentido. Você não precisa continuar fingindo que está bem para merecer cuidado. Você pode parar agora, sem medo de ser abandonado. Eu não me afasto quando você se mostra cansado. Eu me aproximo. É aqui que sua jornada muda. Quando você entende que não precisa se endurecer para ser sustentado, talvez você tenha aprendido a chamar de normal um cansaço que já passou do limite. Você se acostumou a acordar pesado, a viver no automático, a carregar pressões que não escolheu. E quanto mais você tenta se manter em pé sozinho, mais o seu interior vai se esvaziando. Existe um tipo de desgaste que não aparece para os outros, mas rouba a tua alegria por dentro. Eu vejo quando você perde o brilho nos olhos e passa apenas cumprir o dia. Eu vejo quando a fé não some, mas fica distante porque a alma está cansada demais para sentir. O problema não é que você parou de crer. O problema é que você tem carregado mais do que deveria carregar. Quando você tenta ser forte o tempo todo, você fecha a porta para ser cuidado. E eu não te criei para viver em modo de resistência constante. O descanso que eu ofereço não é fuga da realidade. É força nova para enflacer-se e quebrar por dentro. Existe um lugar onde você não precisa se defender, nem se justificar, nem se explicar. Esse lugar é em mim. Quando você aceita parar um pouco, você descobre que não perde controle. Você recupera a vida. E essa recuperação começa agora. Quando você admite para si, mesmo que não precisa continuar, do mesmo jeito para continuar vivendo. Talvez o seu maior medo não seja cair, mas perceber que, se você parar, ninguém vai te segurar. Você aprendeu a ser o suporte de todos, mas não aprendeu a ser sustentado.
Você virou o ponto firme para muita gente e, por isso, passou a acreditar que não tem direito de fraquejar. Esse pensamento te prende. Ele te faz acreditar que o amor que você recebe depende da força que você demonstra. Mas eu não me aproximo de você por causa do que você aguenta. Eu me aproximo porque você é meu. Quando você cai por dentro e continua andando por fora, você se fragmenta. Você perde a inteireza. E ninguém percebe, porque você continua funcionando. Mas eu percebo. Eu sei quando seu sorriso vira defesa. Eu sei quando sua fé vira obrigação. Você não precisa performar diante de mim. Eu não espero que você seja forte para ser cuidado. Eu espero que você seja honesto para ser curado. Existe liberdade quando você para de lutar para merecer descanso. Existe alívio quando você entende que não precisa sustentar o mundo para ser amado. O descanso começa quando você solta a armadura que te manteve vivo até aqui, mas que agora está te impedindo de viver de verdade. Talvez você tenha confundido fé com aguentar tudo calado. Te ensinaram que confiar é não reclamar, que ser forte é não demonstrar dor, que espiritualidade é suportar em silêncio. Mas isso te adoece por dentro. Eu não te chamei para engolir a dor. Eu te chamei para trazer a dor até mim. Quando você reprime o que sente, sua alma vai criando feridas que não cicatrizam, apenas se escondem. E feridas escondidas continuam doendo. Você pode acreditar em mim, ainda assim, se sentir cansado. Você pode confiar em mim, ainda assim, precisar parar. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é humanidade. Eu não rejeito sua dor quando você a expõe. Eu me aproximo dela para tocar onde ninguém vê. Existe cura quando você para de espiritualizar o cansaço e começa a entregar o cansaço. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser considerado fiel. A fidelidade que eu reconheço é a de quem não desiste de mim, mesmo quando está exausto. E é nesse ponto de exaustão que eu entro para te sustentar. Não para te cobrar mais passos, mas para te devolver direção com leveza. Talvez você esteja esperando sentir força para então descansar, quando na verdade o descanso é o caminho para a força voltar. Você se cobra por não ter energia, mas não percebe que a cobrança rouba o pouco fôlego que ainda resta. Eu não te empurro para frente quando você está no limite. Eu te convido para perto. Existe uma diferença entre parar por desistência e parar por sabedoria. O descanso que eu te ofereço não te paralisa, ele te reposiciona. Ele te tira do lugar de desgaste e te coloca no lugar de cuidado. Quando você aceita descansar em mim, sua mente desacelera. Seu coração desarma e sua alma para de se defender de tudo. É nesse espaço que a força volta sem barulho, sem pressão, sem cobrança. Você não precisa sentir algo extraordinário para que eu esteja agindo. Às vezes a maior transformação é a paz que chega sem fazer ruído. Você não perde tempo quando descansa comigo. Você recupera a clareza para continuar sem se perder de si. A força que você procura não nasce da exigência, nasce do acolhimento. E esse acolhimento está disponível agora. Não quando você melhorar, não quando você for mais forte, mas exatamente como você está. Talvez você esteja tão acostumado a se explicar para o mundo que esqueceu como é simplesmente ser ouvido. Você fala, mas sente que ninguém escuta de verdade. Você tenta compartilhar o peso, mas percebe que as pessoas logo mudam de assunto ou minimizam o que você sente. Isso te ensinou a se fechar. E quanto mais você se fecha, mais solitário o cansaço se torna. Eu não te escuto para te corrigir. Eu te escuto para te compreender. Você não precisa organizar suas palavras para falar comigo. Você não precisa escolher frases bonitas para ser acolhido. Eu entendo até o que você não consegue dizer.
Quando você se cala por medo de incomodar, sua dor cresce no escuro. Quando você fala comigo do jeito que consegue, mesmo confuso, a dor começa a perder força. Existe um alívio que nasce quando você percebe que não precisa ser forte, nem claro para ser ouvido. Eu não me canso da sua voz. Eu não me afasto quando você repete a mesma dor. Eu permaneço. E essa permanência é o que começa a curar o lugar onde você aprendeu a sofrer sozinho. Talvez você esteja carregando a culpa por não ser mais como antes. Você se compara com quem você foi quando tinha mais energia, mais ânimo, mais esperança. E essa comparação te machuca. Você olha para o passado e pensa que perdeu algo de si no caminho. Mas você não perdeu valor por estar cansado. Você mudou porque a vida te atravessou. Você foi forte em fases que exigiram força. Agora você precisa ser honesto em uma fase que exige cuidado. Eu não te comparo com quem você foi. Eu te encontro onde você está. O cansaço não te diminui. Ele revela que você foi além do que podia, por tempo demais. Existe graça em reconhecer limites. Existe maturidade em admitir que você não é o mesmo de antes e não precisa ser. Cada fase pede uma postura diferente. Eu não te chamo para voltar ao que você era. Eu te chamo para continuar sendo quem você é agora, sem se violentar para caber em versões antigas de si mesmo. Quando você para de se cobrar para ser quem já foi, você abre espaço para ser cuidado na fase em que está. E é aí que a força volta de um jeito mais leve, mais verdadeiro, mais sustentável. Talvez você esteja esperando que tudo se resolva para então respirar em paz. Mas a paz que você procura não depende das circunstâncias mudarem. Quando você condiciona seu descanso ao fim dos problemas, você se condena a nunca descansar. Sempre haverá algo para resolver, algo para consertar, algo para enfrentar. Se a sua paz depende de o mundo ficar leve, você vai viver pesado. Eu não te ofereço uma vida sem lutas. Eu te ofereço presença dentro delas. Existe um tipo de descanso que não vem do alívio externo. Vem da segurança interna de não estar sozinho. Quando você entende que eu estou com você no meio da bagunça, a bagunça não te domina mais por dentro. O caos pode continuar fora, mas não precisa continuar governando o seu coração. A paz que eu te dou não é a ausência de problemas, é a ausência de abandono. Você não precisa esperar tudo melhorar para se permitir respirar. Você pode respirar agora, no meio do que ainda não se resolveu. Esse respirar em mim muda a forma como você atravessa o que ainda dói. E quando a forma muda, o peso também muda. Talvez você tenha tentado seguir em frente rápido demais para não sentir o que doeu. Você aprendeu a ocupar a mente para não encarar o coração. Você se manteve em movimento para não parar diante da ferida. Mas feridas que não são encaradas não desaparecem. Elas se transformam em cansaço constante. Existe um peso emocional que não vem do que você vive hoje. Vem do que você nunca processou ontem. Eu não te apresso para superar. Eu te convido a atravessar. Quando você pula etapas da dor, você carrega restos dela para dentro do futuro. E isso te esgota sem que você entenda por quê. Eu não tenho pressa com o seu processo. Eu caminho no seu ritmo. Você não precisa correr para merecer cura. Você precisa permitir que a cura aconteça no tempo certo. Existe um alívio quando você para de fugir do que sente e começa a atravessar. Com alguém que não te abandona no meio do caminho. Eu não te deixo sozinho no lugar da dor. Eu fico até que ela perca a força de te definir. Esse atravessar comigo não te enfraquece. Ele te devolve inteireza. E essa inteireza te devolve fôlego para continuar sem se fragmentar por dentro. Talvez você esteja tentando controlar tudo porque, em algum momento, você se sentiu totalmente sem controle.
quando a vida te surpreende com perdas, decepções ou frustrações. Você aprende a segurar tudo com força para não se sentir vulnerável de novo. Só que esse controle constante te cansa. Ele te mantém em estado de alerta o tempo todo. Você não descansa nem quando poderia. Eu não te chamei para viver em vigilância permanente. Eu te chamei para viver em confiança. Confiar não é ser ingênuo. Confiar é escolher não carregar sozinho o que te pesa. Quando você tenta controlar tudo, você se coloca no lugar de quem sustenta o mundo. E esse lugar não é seu. Você não precisa prever cada cenário para estar seguro. Sua segurança não vem do controle, vem da relação. Quando você solta um pouco o que tenta segurar com tanta força, você não perde proteção, você ganha leveza. Eu não te retiro responsabilidade, eu te retiro o peso de achar que tudo depende de você. E quando esse peso cai, o seu corpo e a sua alma aprendem, pouco a pouco, a respirar de novo. Você não chegou até aqui por acaso. Se você ainda está ouvindo, é porque, mesmo cansado, algo dentro de você não desistiu de viver. Talvez você não tenha forças para mudar tudo hoje. Talvez você não consiga resolver nada agora. E está tudo bem. Você não precisa sair daqui forte. Você só precisa sair daqui menos sozinho por dentro. O fôlego que você precisa para continuar não vem de se cobrar mais. Vem de se permitir ser cuidado. Agora, entregue em minhas mãos tudo o que você não consegue mais carregar. Não organiza, não filtra, não tenta parecer melhor do que está. Apenas entrega. Eu recebo o que vem confuso, pesado, quebrado. Eu não te conserto com pressa. Eu te cuido com presença. Respira comigo agora. Salta os ombros. Desarma o peito. Deixa o coração baixar a guarda. Você não precisa vencer hoje. Você só precisa descansar em mim hoje. A força que você vai precisar amanhã começa a nascer nesse descanso de agora.